Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é sábado, 22 de maio de 2021, mês das mães, mês de Maria, mês das flores. Neste sábado, que nós temos a alegria de ter na nossa comunidade paroquial, às 18 horas, a crisma de alguns membros da nossa comunidade, com a presença do nosso bispo. Hoje é dia de Santa Rita de Cássia, religiosa. Também é dia do talento, dia do apicultor, dia do economiário e dia do abraço, embora não possamos nos abraçar neste tempo, e dia mundial da biodiversidade ou diversidade biológica, instituído pela ONU em 2001. É importante lembrarmos que 22% dos mamíferos, 23% dos anfíbios e 25% dos répteis correm risco de extinção. E também, entre 1970 e 2005, em termos globais, a biodiversidade foi reduzida em 30%. Por isso, a importância de fazermos esta memória histórica. Lembrando a você que amanhã, dia de Pentecostes, temos a missa às 7, às 9 e às 18 horas. Você vem num desses horários. Até hoje, às 11 horas, você adquire aqui na Secretaria da Paróquia as velas de Pentecostes para ser abençoado nestas missas. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 21, os versículos do 20 ao 25, que diz: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje retoma o tema das duas figuras paradigmáticas do evangelho de João, Pedro e o outro discípulo, que sempre aparecem juntos, com exceção de João 6:68. Pães, e lá em João 19, do 26 ao 35, a cruz. Aqui, enquanto Pedro é chamado a seguir Jesus, o outro discípulo já o segue, pois conhece o amor. Pedro pode voltar-se para ele e vê-lo, porque também ele, Pedro, converteu-se ao amor. Pedro, porém, não deve segui-lo, mas apenas imitá-lo. Finalmente, Pedro compreende o papel do outro discípulo. Pedro finalmente pode dirigir-se a ele, porque se tornou como ele. As duas figuras fundiram-se agora em uma só. O outro discípulo é chamado de aquele que está sobre o peito. Esta é a definição do discípulo amado, testemunha do amor e autor do quarto evangelho. Ele recorta sobre o peito do filho como o filho está no peito do pai. Ao trazer esta lembrança para a cena, o narrador quer fazer lembrar aquele para quem foram revelados os desígnios de Deus na última ceia, em uma situação de intimidade e de um vínculo profundo com Jesus. Por isso, está em condições de revelar-nos o Filho que revela o Pai. Assim, prepara os acontecimentos que seguem. O capítulo 21, criado pelo redator do Evangelho de João, reabilitou Pedro e sua função, fazendo-o tornar-se como o discípulo que Jesus amava. Ao mesmo tempo, estabeleceu a prioridade do amor sobre a função e a instituição, por mais necessárias e revelantes que sejam. Se no corpo do Evangelho há uma contraposição entre Pedro e o discípulo amado, agora ela está superada. A unidade na comunidade é feita pelo amor que acolhe a diversidade.
A permanência do discípulo amado não pode significar nem simplesmente a longevidade do autor, nem sua imortalidade biológica. Trata-se da permanência do amor, o testemunho duradouro da vinda ao mundo daquele Deus que é amor, que Jesus exprimiu, que o discípulo acolheu exemplarmente. Assim, refere-se à continuidade da tradição joanina, perpetuada ao longo da história até o fim dos tempos. Esta mesma ideia é afirmada no testemunho de João, dado no versículo 24. O Evangelho de João se fecha com a abertura. A comunidade testemunha perante o mundo a verdade do testemunho recebido. Como saber se um testemunho é verdadeiro? Só lhe dando fé e observando se o que diz correspondendo àquilo que se vê. Com o Evangelho acontece a mesma coisa. Se aposto nele, posso ver que a palavra vai me despertando para a minha própria verdade. Temos um texto, a palavra, que nos leva a contemplar o Senhor. E assim, essa contemplação e a crença que damos nela a partir do nosso sexto sentido, um olho interior capaz de distinguir entre a sabedoria e insensatez, medo e confiança, amor e egoísmo, vida e morte. E desta forma, vivermos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, a partir do amor, que nos leva a acolher o outro, sabendo que cada um de nós temos nosso espaço, nosso lugar e a forma de nos revelarmos a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. Desejo que você tenha um final de semana abençoado. Espero, se é da minha comunidade paroquial, encontrar com você amanhã em um desses horários das Santas Missas, às 7, às 9 ou às 18. Lembrando que 7 e às 9 é o Padre Rosivaldo. Eu celebro nas comunidades e às 18 horas na Igreja Matriz. Que Deus abençoe. Fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.